de setembro, 23 de setembro, mais 3 skins para começar o encerramento da nossa live. E aqui também vai ter... Não, aqui não vai ter não, ouvi, não gostei, mas vai ter não gostei. Mas vamos começar por um que a gente ouviu, gostou e adora, que é o Abraxas. O segundo disco de Santana. Numa outra live nós apresentamos a estreia, Santana, e o Abraxas, lançado em 69, 23 de setembro de 69, é um descasso do início ao fim. Né? Esse álbum aqui, não tenho o que falar, já começa pela capa, né? Eu acho linda essa capa, um desenho maravilhoso, mostrando toda a representatividade latina do Santana, assim como é a capa original. E, cara, vamos lá, né? Seguinte, Crime Beast, Black Magic Woman, Oye Como Va, Incidente a Nashburn, Se Acabou, Mother's Daughter, Samba Pati, Rupert Feeling Better e Eu Nicoya. Essas são as 9 canções de Abraxas, que eu acho que serve naquela linha que a gente comenta, né, Michael, de disco coletânea. Até é interessante, dá para fazer um consultoria, recomendo, ouve isso aqui, discos coletâneos. Ele não é uma coletânea, obviamente, ele é um disco de estúdio, mas, cara, todas essas faixas aqui, talvez a menos conhecida seja ele Nicoya, porque o resto tudo aqui virou clássico, principalmente Samba Pra Ti e Black Magic Woman. Né? Quem lembra do Black Magic Woman não é do Santana, mas sim do Fleetwood Mac. Faz iniciar do Fleetwood Mac, né? Assim como o outro disco que eu mostrei semana passada, esse aqui também tem os nomes em português aqui das músicas, ó, que não é algo comum de se encontrar, mas já é o segundo que aparece. É interessante que Mother's Daughter, né, Michael? Mother's Daughter não é filha da mãe, é filhinha da mamãe. Filhinha da mamãe. E eu tenho uma edição em CD dele também, que vem com músicas bônus ao vivo, né? Toda essa turma... peraí que eu vou soltar o vinil. Toda essa turma aqui são músicas ao vivo. O Royal Albert Hall de 70. Não, na verdade, só as 3 músicas aqui, últimas aqui, são ao vivo no Royal Albert Hall de 70. Só as 3 músicas. O texto do lado ali não é o nome da música, é o texto. Então, Samba Abertura já é do terceiro, né? Mas é na turnê, gravada na turnê do segundo, para ver que eles já tinham as músicas compostas. E, bom, da época da Santana Band, é o meu disco favorito. E na primeira live que a gente fez com o Fernando Bueno, eu fiquei surpreso dele chamar o disco de Abraxas. Para mim sempre foi Abraxas. Eu não sei qual é o certo, eu confesso. E é o meu disco favorito da Santana Band e possivelmente da carreira de Santana também, cara. Porque, como o Arão falou, é música boa do começo ao fim. E se for fazer uma coletânea de Santana, várias dessas músicas têm que estar aqui. Eu gosto muito das instrumentais, a que abre e a que fecha lá do A. E tem 2 músicas que não parecem tanto Santana, que é Mother's Daughter e Hope for Better, e não parecem tanto porque foram compostas pelo Greg Holly, que era o tecladista e o vocalista. Então, mesmo não tendo aquela alma da Santana Band, ainda é Santana e ainda é muito bom, cara. Cara, é um disco que só tenho a dizer ouçam. É a única coisa que eu posso falar, cara. É um clássico, clássico, clássico. Que apareceu aqui para dar um oi, ó, o famoso Cusco, né? Tá aqui na live. Veio dar o seu pitaco. E para quem não sabe o que é o Abraxas, né? O Abraxas, da onde que vem isso aí? Isso é uma expressão que está aqui na contracapa do disco aqui através de um poema, né? De pé diante dela, começamos a gelar internamente devido ao esforço. Interrogamos a pintura, que é esta pintura aqui, repreendemos-la, amamos-la, oramos diante dela, chamamos-la mãe, prostituta, perdida, chamamos-la Abraxas. Então, Abraxas, na verdade, pelo que eu entendo, este símbolo que está aqui, né, essa mulher vermelha, que, se não me engano, aparece também na capa do 3, novamente, e que tem toda, a partir dela, uma série de outras representações a partir dela. Né? É uma grande deusa, Abraxas. Michael, rapidinho aqui, porque agora os próximos discos serão contigo. Melhor música para ti do Abraxas? É difícil, né? Eu vou ficar com Samba Pati, por mais manjada que seja, mas eu acho ela linda, né? Eu acho ela linda, cara. Mas, cara, eu vou... Pra fazer justiça, uma música que eu gosto muito, cara, é Incidente a Neshabur. Incidente a Neshabur. Se me perguntar amanhã, talvez eu fale outra, tá? Mas quero fazer justiça a essa música, porque é uma instrumental, é longa e quase nunca é citada quando se fala de Santana Band.
e eu gosto muito. E ela ao vivo era uma loucura, né, Michael? Era muito, muito bom, assim, muito improviso. Muito bem, então, 23 de setembro, primeiro disco, Abraxas, do Santana, segundo disco da carreira de Santana, e agora vamos passar para um disco que esse disco aqui vai dar o que falar. Falling into Infinite, álbum do Dream Theater, que eu já vou deixar com o Michael aí, porque eu não tenho mais ele, já vendi e me livrei dele. Mas eu vou dar dele, depois. Antes de falar dele, cara, vamos falar do outro, porque dele eu vou. Para falar do Falling Infinity eu vou demorar. Então vamos falar do outro antes, por favor. Vamos mudar a regra, vamos mudar a ordem. Apresenta ele, então. O outro de 23 de setembro, né? 23, né? Nós estamos. Estou perdido já. Isso, 23 de setembro. Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. De 91? 89, né? 89 não é o Black Blonde? Então é 91, 90, é por aí. Cara, eu sei que esse disco aqui tem muito o que falar na época. Eu lembro de uma resenha da revista Bis que dizia, foi feita uma resenha conjunta dele e do Os Grãos do Paralamas, que dizia que as duas bandas tinham acabado, que o rock brasileiro dos anos 80 tinha acabado, que tinham virado dinossauros, que os Titãs tinham virado uma banda apelativa. E muito do que se criticou esse disco foi por causa das letras, que os Titãs colocaram alguns temas escatológicos na letra, escatológicos para a época, né? Então, por exemplo, a primeira música a tocar foi Saia de Mim. Saia de mim como suor, saia de mim como esporro, saia de mim como escarro, espirro, pus, porra, sarro, sangue, lágrima e catarro. Isso aqui tocava nas rádios, isso aqui foi um escândalo na época, como é que alguém ia falar em pus, porra, sarro, sangue, lágrima, catarro. Aí tem uma música chamada Clitóris. Clitóris, Clitóris. Tem uma música chamada Isso Pra Mim é Perfume, que termina dizendo amor, eu quero te ver cagar. Eu acho que tem Flat, Cemitério, Apartamento. Pô, uma música com o nome de cemitério, né? E se a do Loren anunciasse uma nova linha de calcinhas que já vem com corrimento. E tem uma música chamada Eu Não Sei Fazer Música. E aí, Eu Não Sei Fazer Música, o pessoal da crítica que não gostou do disco se esbaldou, né? Não sabe fazer música e fizeram um disco péssimo. Disco péssimo para eles, cara. Eu considero um dos melhores discos do Titãs. A banda ficou mais pesada do que com o Black Blonde, que era o anterior. Abandonou as coisas eletrônicas do anterior. Foi a primeira vez que eles se autoproduziram. Então é arranjado e produzido pelos Titãs. Não sei se dá para ler aqui. Eles vinham de 3 discos produzidos pelo Liminha, 4 se contar o ao vivo Go Back. E o Liminha influenciava muito o som da banda, mexia muito no som da banda. Tem um vídeo famoso no YouTube dele discutindo com o Charles Gavan como é que ele queria que o Charles Gavan gravasse a bateria, o Charles queria gravar de outro jeito. Então o Liminha influenciou muito eles, e aqui eles chutaram o balde e disseram, não, a gente vai fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. A capa interna aqui eu mostrei, são radiografias deles, dos membros da banda, sabe, uma coisa que para a época era bastante diferente. O vinil, volto a dizer, a geração MP3 não vai saber disso, o rótulo do vinil é totalmente verde, como se fosse um disco pirata da época. Aí do outro lado, sim, tem as informações e tal. Mas foi um disco, de certa forma, revolucionário dos Titãs, que meio que acabou um pouco comercialmente com a banda. O sucesso comercial dele foi bem menor do que o dos anteriores, mas deixou algumas músicas que eu curto muito, cara, na carreira da banda, como Obrigado, que é uma música curtinha, mas muito legal, que eu não entendo até hoje por que eles não botaram de encerramento dessa turnê de reunião que eles estão fazendo ainda. Uma Coisa de Cada Vez, que o nome do disco é citado, né, nessa música, Uma Coisa de Cada Vez. Eu Não Sei Fazer Música, que o Branco canta nessa turnê de reunião. A própria Saia de Mim. E Se Você Está Aqui, Não É Por Não Falar, foi outra música que tocou no rádio, cantada pelo Brito. Cara, é um disco que tem um monte de música boa, cara, que o pessoal... mas eles mudaram o som, eles começaram a querer ficar mais pesado, eles seguiram a onda do momento. O pessoal não entendeu ou não quis entender e joga pedra até hoje num disco que eu acho muito bom.
e que foi mais ou menos um ensaio. Foi o último com o Arnaldo Antunes, vale lembrar, né? O último com o Arnaldo Antunes. E foi mais ou menos um ensaio porque eles iriam fazer no Titanomaquia, que o Titanomaquia eu sou apaixonado também pelo Titanomaquia. O Titanomaquia é ainda mais pesado que ele, embora não tenha as letras escatológicas, entre aspas, que tem aqui, né? Então é um disco que eu gosto bastante. E esse aqui eu sei que o Mairon não pode dizer que não ouviu. Não, pelo contrário, eu ouvi, eu fiz resenha lá para a consultoria do rock na série Os Sete Pecados do Rock Nacional, classifiquei ele como a avareza, e aí tem que ler o texto lá para entender, mas justamente a avareza é uma certa ironia em relação à avareza na questão das letras, né? O que o Titãs já vinha mostrado ali em Cabeça de Dinossauro, por exemplo, de alguma forma, mas não é no sentido de desprezar, pelo contrário, ali a série, quando eu escrevi, era tentando fazer uma ironia aos pecados, porque é um baita de um disco, né? Eu não acho que as letras, claro, são letras escatológicas, são letras que confrontam, chocam. Eu lembro, eu não sei se o Michael chegou a fazer isso, mas eu lembro de pegar o disco do Michael e ouvir o disco de fone de ouvido, porque eu tinha medo da mãe pegar eu ouvindo o disco, né? Ia ser uma vergonha ela ouvir. Claro, eu nem sabia o que era clitóris, eu ouvi aqui, Michael, o disco é de 91, então eu tinha 9 anos, não tinha nem ideia do que era clitóris, mas eu sabia o que era uma calcinha suja de menstruação, né? E aí aquilo ali era vergonhoso. Mas é um baita disco, assim, talvez perde só por Titanomaquia, no ponto de vista de gostar, por causa que são os álbuns mais pesados, junto com Cabeça de Dinossauro. Gosto muito dele. Leiam lá, por favor, né, para deixar os comentários. Será que o Anônimo vai surgir aqui na live para falar mal do André Barcinski? Não saberemos. Mas é um baita do disco, assim. E só para fechar, né, Michael, tu não tem o VHS documentário que eles fizeram da época? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Eu não sei se o documentário ele está disponível ainda no YouTube, mas eu vi ele na época que eu montei a série. E, cara, assim, é interessante como o Arnaldo já estava deslocado de Titãs, né? E ao contrário disso, como o Branco e o Nando, eles estavam, assim, afiadaços, né? Até que o Branco depois, acho que ele segue isso aí. Aí tu vai saber melhor que eu para criar o Kleiderman, né? Essa linha mais pesada, que disso aí vem muito do Branco, né? O Branco e o Sérgio que formam o Kleiderman depois, né? Que infelizmente nunca mais voltaram desse tipo de som. É um disco que eu gosto muito, o disco do Kleiderman. O Sérgio estava de aniversário também essas semanas, né? Mas é um baita de disco, assim, claro, quem é fã do Titãs, da fase acústica ali, meu Deus, né, vai sair correndo quando começar a ouvir aqui. Mas principalmente quando chegar ali em Fátima Cemitério Apartamento, isso pra mim é Perfume. E a piorzinha aqui né, Obrigado me lembra muito. Quem é acostumado ao Nando Reis cantando as baladinhas e Relicário e sabe, Os Cegos do Castelo, ouvir ele cantando isso pra mim é Perfume, cara, vai ter um choque. Quem não conhece ouvir o Nando cantando isso pra mim é Perfume, vai ter um choque. Claro, pra mim a piorzinha aqui é Uma Coisa de Cada Vez, que é a despedida do Arnaldo, né? E tu falou de obrigado me lembra muito o Ramones, né? Porque há um minuto ali, obrigado de nada, obrigado a nada, e acabou, né? Não tem mais o que fazer. Mas com uma letra dele, veja bem, obrigado de nada, obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Eu faço o que eu quiser. A banda como eu falei, a banda dizendo, eu vou fazer o que eu quiser, chega de produtor mandando em mim, chega de gravadora mandando em mim, então eu não sou obrigado a nada. Obrigado de nada, por tudo que vocês fizeram, mas não sou obrigado a nada. Então, aquilo que nós falamos de não basta tu ser fluente na língua, tu tem que perceber os meandros. Os meandros. Michael, então eu vou colocar um costelão para assar ali, e aí agora eu tô apresento então o próximo disco, porque vai levar umas 8 horas isso aí agora. Tu explica que colocar um costelão para assar, que aqui no Rio Grande do Sul, como hoje é o dia do gaúcho, né, a gente tem o costume de fazer um prato chamado costela 12 horas. Você coloca uma costela bovina ou ovina para assar durante 12 horas e depois se come. Então, mais ou menos o tempo que vai levar para eu falar do próximo disco, né? Falling into Infinity. Não, tu não vai levar 8 horas para falar desse disco, 12 horas. Eu não vou deixar. Quarto disco do Dream Theater? Quarto de estúdio? 1, 2, 3, acho que é o quarto de estúdio, sim.
Primeiro com o Derek Sherinian, primeiro sem o Kevin Moore, tecladista original, primeiro com o Derek Sherinian, que era um tecladista que na época eu não sabia quem era, né? Depois eu vim saber que ele já tinha uma carreira longa quando ele entrou para a banda, né? Mas eu não sei até hoje por que ele entrou para a banda direito. E é um disco renegado completamente por muitos dos fãs da banda, que não gostam dele, que acham ele que não tem nada a ver com o Dream Theater. É uma sonoridade bem diferente. E aí, neste disco aqui, que é o Falling into Infinity Demos 1996-1997, né? Não vou falar em inglês, vou me dar esse luxo. Tem um encarte onde o Portnoy conta a história do Falling into Infinity. Eu tenho em CD também, tá? E é um disco que eles foram muito pressionados pela gravadora para gravar um disco comercial, um disco de singles. E eles queriam, na verdade, fazer um disco duplo, onde a faixa principal seria uma continuação de Metrópolis Parte 1, que é do Awake, se não me engano, né? Porque, como lá diz Metrópolis, The Miracle and the Sleeper, Parte 1, os fãs cobravam ele. O Mairon até saiu da live, que não aguentou falar de Dream Theater. Não, eu vou a campainha, já volto, Michael. Tá, bom, eu fico aqui. Falou de Dream Theater, deu dor de barriga no Mairon. Mas, como em Metrópolis, The Miracle and the Sleeper termina com Parte 1, o Portnoy explica aqui que os fãs exigiam deles: quando é que vocês vão gravar a Parte 2? Quando é que vocês vão gravar a Parte 2? E eles tinham a ideia de ser no Falling into Infinity. Mas a gravadora não deixou eles trazerem o produtor que eles queriam, impôs um produtor para eles. O produtor mudou um monte de coisa. O produtor era exatamente o Kevin Shirley, que depois já era famoso por ter gravado com o Aerosmith, depois veio gravar com o Iron Maiden, com mais um monte de banda famosa. Kevin The Caveman Shirley, tem um disco do Iron Maiden que chama ele assim. E o Kevin Shirley mudou muito as músicas. E então aqui nesse bootleg, oficial bootleg, né, o Portnoy diz que aqui está o que eles queriam realmente fazer. E as músicas são diferentes, realmente, os arranjos são diferentes, tem partes diferentes, as músicas são maiores. E nesse disco aqui tem pelo menos 5 músicas inéditas que poderiam compor o lado C do vinil, supondo que o Falling into Infinity fosse o lado A e o lado B, né? E uma versão de 21 minutos e meio para um rascunho de Metrópolis Parte 2, segundo o Portnoy no encarte, gravado ao vivo, né, numa sessão de ensaio deles, e instrumental, que aqui tem muito do que viria a ser depois o Metrópolis Parte 2, Scenes from a Memory. Tem, por exemplo, o Overture 1928 praticamente pronto aqui. Tem muita coisa que foi aproveitada em Strange Deja Vu, tem muita coisa de Dance of Eternity, tem coisa de True Heroes, só que tudo instrumental ainda, né? O Portnoy diz no encarte que era para ser uma música com letra, mas eles não chegaram a compor, porque a gravadora forçou eles a abandonar o projeto, eles tiveram que criar músicas novas para ser colocado no disco. E foi um disco que, quando saiu, os fãs olharam, ouviram e disseram: não, isso aí não é Dream Theater, não é isso que a gente quer do Dream Theater. Então acabou sendo meio que um fracasso comercial para a banda, que por pouco não acabou. O Portnoy diz no encarte, ele cita no encarte, que por causa da influência da gravadora, ele chegou a sair da banda, depois das gravações, que ele não concordava com isso, e aí o pessoal da banda chamou ele de volta: não, fica aí e tal, jogaram panos quentes, e aí ele ficou desde que a banda tivesse liberdade criativa nos seus lançamentos, e a partir daí eles passaram a se autoproduzir, né? E não por causa disso, né? Para terem liberdade de fazer o que quisesse, da maneira que quisesse. E aí lançaram o Scenes from a Memory, que foi um sucesso, e a banda conquistou o que tinha, o sucesso, conquistou a liberdade, vamos dizer assim, de poder fazer o que queria realmente, né? Então eu mostrei 2 CDzinhos. Esse aqui é daquela série da It's Jam Records, que era uma série de discos, de demos e ao vivo e sessões de gravação e tal, que a banda lançava só no site dela, para comprar só pelo site da banda, mas
que aqui no Brasil foi lançado, eu acredito, pelo selo Hellion. Pelo menos todos os que eu tenho eu comprei no site da Hellion. E o Discogs insiste em me dizer até hoje que são tudo pirata, que não são oficiais. Só que é muito bem feito, com um encartezinho fantástico, com o texto do Portnoy, com fotos, muito bem feito. Se isso aqui é um CD pirata, olha, tá de parabéns o pirata que fez isso. Eu, como disse, eu comprei no site da Hellion, não sei se é lançado pelo selo deles, que eu sei o selo deles. Michael, E aí, mais... Oi. Michael, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É porque, assim, o Discogs, quando ele cataloga lá como sendo pirata, não é só por ser o bootleg, como a gente conhece também, é porque ele não é, às vezes, vendido em lojas. Quando é vendido somente no site ou diretamente com a banda, alguma coisa assim, ele é tratado como não oficial, entende? Então, não é o fato de ser... Eu não sei como é que é a situação. A série do It's Jam é considerada oficial pelo Dream Theater. Essa edição nacional é que é considerada pirata. Ah, não, tá. Aí já é uma outra questão. Tá. Aí, como a Hellion, provavelmente, assim como os da USA Discos, por exemplo, eles não têm os direitos, entende? Então não pode ser. Aí eles são considerados piratas. Pode ser isso aí. Pode ser isso aí. Eu sei que, seja feito pela Hellion ou não, eu comprei no site da Hellion, então por isso que eu estou citando a Hellion. Se eles não tiverem responsabilidade nenhuma sobre o lançamento do disco, eles que me desculpem também, né? Mas eu comprei no site deles. Praticamente todos os que eu tenho dessa série da It's Jam. It's Jam, que é uma música do Dream Theater, né? E é Majesty ao contrário, que Majesty é o primeiro nome da banda, só para citar. Mas essa série toda, praticamente, de oficiais bootlegs da It's Jam foi lançada depois oficialmente pelo Dream Theater numa série chamada Lost Not Forgiven, alguma coisa assim, que é Perdidos, mas não esquecidos, né? Lost Not Forgotten. Caiu. Lost Not Forgotten Archives, né? E aí é lançado, esse aqui é um vinil triplo com um CD duplo que acabou de cair aqui, eu vou pegar. Que ela foi lançada, que ela foi lançada oficialmente pela banda numa versão, vou dizer o mínimo, tá? Porca. É isso aqui. Aí ela vem com 2 CDs numa embalagemzinha de plástico, os 2 CDs estão aqui junto, num envelopinho plástico. Não tem capinha, não tem encarte, não tem nada aqui, não tem descrição. Então, todo aquele texto bonito que eu citei ali, que o Portnoy explica o disco e explica as circunstâncias de como ele foi gravado, como foi recebido, nada tem aqui. Talvez porque o Portnoy já tenha saído da banda, eles não quiseram reproduzir, mas não custava fazer o encarte está pronto ali, era só botar aqui, a arte está pronta. Isso aqui é um vinil triplo com 2 CDs, com o mesmo conteúdo dos 2 CDs daqui, né? Eu tenho mais também um outro lançamento dessa série da It's Jam, que é o The Making of Falling. É bem mais chatinho de ouvir, né? Bem menos interessante, vamos dizer assim. E já que é para se exibir e falar de bootlegs, né, eu queria citar essa formação gravou o A Change of Seasons, que fez aniversário ontem, né? Que eu tenho também em vinil. Então, é da mesma formação, mas é posterior. E aí a turnê do Falling into Infinity gerou um Once in a Lifetime, que é o segundo ao vivo oficial da banda, que eu tenho uma edição, não é essa, ou talvez seja, eu confesso que eu não sei qual dos dois é, que não tem as 6 primeiras músicas do segundo CD. Já escrevi sobre ele num texto que eu fiz, Quando a Música Vira Prazer, Discos com Defeito. Eu acho incrível que a edição nacional lançaram dessa maneira, então as 6 primeiras músicas do segundo CD simplesmente não tem. Está na contracapa, mas não está no disco. Depois eu consegui uma com eles. E aí tem mais alguns oficiais bootlegs, num show de 96 e num show de 98, House of Blues. E aí eu tenho um outro bootleg mesmo, que é de um show no Hard Rock Festival de 98,
não me perguntem onde é, que vocês vão dizer que é um CDR que eu que gravei por causa da capinha ridícula, mas não, ele é um piratão mesmo, um bootlegzinho pirata. E, cara, minha opinião sobre o disco, cara, não é... Acabei de derrubar. Não é dos meus favoritos da carreira da banda, mas não é um disco ruim, cara. Tem muita coisa boa. Eu gosto mais do EP, A Change of Seasons, mas tem músicas aqui bem legais. Só que se eles tivessem lançado esse aqui, ou... Deixa eu buscar ele aqui. Ou esse aqui, que é o mesmo, né? Se eles tivessem lançado o disco que eles queriam, que era o disco duplo, teria sido um disco melhor, teria sido um disco mais progressivo, teria sido um disco mais próximo daquilo que a gente ouve como o Dream Theater. Né? Acho que é isso. Só isso. Bom, Não, tá bom assim. Já botei lá a costela para assar, depois disso aí. Bom, eu vou dar minha opinião rapidamente aqui. Quando eu fiz os podcasts, na época que eu fazia os podcasts para a Costela do Rock, eu fui ouvir o Falling to Infinite achando que ele ia ser tão ruim quanto eu achava os outros discos do Dream Theater. E eu conhecia pouco o Dream Theater na época, eu confesso que eu não era... Conhecia mais o Dream Theater dos anos 2000 e não me fazia cabeça. E me surpreendeu que eu gostei do disco. Eu gostei ao ponto de comprar o disco, Falling to Infinite, e aí eu lembro que na época, isso é 2011, talvez, eu conversei com o Mikael e tal, e a gente conversou que não entendia por que o pessoal não gostava tanto do disco, mas agora o Mikael explicou, né, assim como na conversa, mas ainda hoje ele é um disco mal visto pelos fãs do Dream Theater. Eu comprei essa versão do Itzejan, eu comprei os dois, mas já passei adiante naquela linha que eu falei para vocês que não tenho mais interesse, assim, em bandas que eu não vou colecionar a discografia inteira, eu não quero mais, eu consegui vender os dois, né. Ainda tem outros discos do Dream Theater a serem vendidos, mas esses eu vendi. Mas eu acho um bom disco, e o Derek Christian, pô, é um baita de um tecladista, né. Talvez não seja tão bom quanto o Jordan Rudess, mas ele é um baita do tecladista, e assim como a gente falou do Mark, do Chris Slade pro AC/DC, ele muda o som do Dream Theater também, né, Mikael? Porque o Kevin Moore, que é o tecladista original, era muito de fazer camas e climas. E o Derek Sherinian, assim como o Jordan Rudess, ele é um cara meio exibicionista, entre aspas. Ele tem uma técnica avançada, ele gosta de fazer solos complicados, né, e realmente ele muda o som. A sonoridade dos teclados da banda é diferente. E eu acho que esse aspecto pop, vamos chamar de pop, que a gravadora forçou eles a colocarem no disco, né, e o produtor forçou também. Eu acho que talvez seja isso que desagrade tanto aos fãs, embora eles toquem bastante coisa ao vivo ainda hoje, né? New Millennium, Peruvian Skies, que é linda, Hollow Ears, Hell's Kitchen, Trail of Tears, são músicas que, vez por outras, eles tocam ainda, mesmo com o Mike Mangini, né? Mas não é um disco que tem um conceito muito bom entre os fãs. E não tá no meus top 5 da banda também, não. Eu, como só tenho um top 2 do Dream Theater, ele é top 2 do Dream Theater, com certeza. Mas eu vou falar uma coisa aqui que os fãs vão detestar, ou não vão concordar, e talvez até tu discorde também. Bom, tu é fã, né? Eu acho que é o disco com a melhor interpretação vocal do Labrie. Talvez, ele tá mais contido, né? E foi depois que ele teve o famoso acidente, que ele rompeu as cordas vocais e tal, então ele tá mais contido, não tá berrando tanto que nem nos dois primeiros. É possível, é possível. Mas, então, não se justifica. Não se justifica. Não, mas como ele não tá gritando, então já tá bom. Então, fechou.